Fritadeira a gás, fritadeira elétrica, consumo, potência, praticidade, mobilidade. Uma das maiores e mais importantes questões para os novos empreendedores do ramo de gastronomia. A importância da economia de custo aliada à eficiência de atendimento do equipamento é um dos fatores cruciais que podem determinar o sucesso do seu negócio. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a resposta para essa questão sem qualquer enrolação e depois disso sim eu vou dar os motivos para vocês pelos quais existe sim um melhor modelo nesse quesito. Fala galera, Adriano da B2Seller aqui e hoje eu quero instaurar uma polêmica aí na cabecinha de vocês e dentro desse canal, tá? Eu vou passar para vocês aqui, obviamente, com fatos, dados e argumentos, como já é de praxe da gente fazer aqui, e qual que seria o melhor modelo nesse quesito, na minha opinião. Você não precisa concordar com absolutamente nada do que eu tô falando aqui, mas se você discordar ou se você concordar, eu gostaria que você deixasse nos comentários o porquê que você está concordando ou discordando daquilo que eu estou trazendo. Assim como contra o fato de que o seu like nesse canal, ele é absurdamente valoroso, isso ninguém discute. É isso que vai fazer o canal crescer, é isso que faz eu entender que vocês estão gostando desse conteúdo. Gostando desse conteúdo é boa, mas é isso que faz eu entender que vocês estão gostando desse conteúdo e produzir mais conteúdos como esse e o YouTube entender que o nosso canal é relevante e continua entregando para mais pessoas que também gostariam de saber desse assunto. Então, conto com o seu like de empreendedor ou empreendedora valoroso aí pra gente. Valeu, muito obrigado, galera. De todos os vídeos que a gente vê no YouTube, o que é de praxe acontecer? Primeiro vem os porquês, primeiro vem a motivação, primeiro vem os fatos, os dados e depois, no final, sim, vem o embasamento, a opinião. Mas nesse aqui eu vou fazer diferente. Eu já vou passar direto para vocês agora, nesse momento, o que eu acho que é melhor entre a gás e elétrica, e aí depois sim eu passo para vocês, o vídeo vai ficar um pouquinho mais interessante, porque aí sim eu vou passar os motivos e embasar toda essa minha opinião. Então, qual que seria a melhor entre a gás e elétrica? E a resposta, na minha humilde opinião, é a elétrica. Sim, pessoal, eu sei que muitos de vocês podem estar discordando de mim nesse momento, até pela questão do consumo, a questão de praticidade, facilidade, mobilidade e tudo mais, mas a gente já vai chegar aí em todos esses pontos aí, abranger tudo isso, e aí sim a gente pode entrar numa discussão mais aprofundada. Então, primeiramente, o consumo. E sim, senhoras e senhores, a elétrica pode sim consumir menos do que a gás. Eu sei que talvez o conceito da maioria aí seja que a gás consuma menos, que a gás gaste menos, mas não é bem assim, tá? O consumo de energia elétrica subiu muito aí de valor nos últimos tempos, mas o gás também subiu se a gente for parar para olhar. E outro detalhe é que a dispersão de calor em uma fritadeira a gás é muito maior do que em uma fritadeira elétrica. A elétrica, se você for pensar, ela tem um limite de potência, vamos dizer, atrelado à resistência, né? A quantos watts tem a resistência, mas você larga a resistência dentro do óleo. Então ela tem uma eficiência quase que 100% ali de energia para poder gerar calor, porque ela está dentro da cuba. Já na a gás, não, como ela utiliza queimadores, os queimadores você liga a chama, eles aquecem a cuba por fora, que consequentemente aquece o óleo. Só que para ela conseguir ligar essa chama ali, é todo esse calor que, como ele está por fora, ele vai dispersar. Então ela precisa consumir mais para conseguir manter esse calor ou elevar ele ainda mais. As a gás talvez sejam mais potentes, talvez sim, porque elas utilizam chama, elas não têm uma limitação conforme a resistência das elétricas. Mas e a eficiência disso? Você realmente precisa de todo esse calor que a chama gera? Ou simplesmente com o calor de uma resistência elétrica você já consegue atingir os níveis de temperatura e uma eficiência adequada para você conseguir produzir os produtos que você quer. Mas aqui a gente não fica só no blá blá blá, então eu vou passar um macetezinho para vocês para comprovar para vocês que a elétrica realmente pode consumir menos do que uma gás. Como já é de praxe aqui no canal, eu vou utilizar exemplos de fritadeiras metal cubas, beleza, pessoal? Porque, como eu já expliquei em outros vídeos, eu tenho acesso a essas informações um pouquinho mais fácil, eu conheço o pessoal lá, então para mim é mais prático de trazer isso para vocês, mas o exemplo que eu estou trazendo aqui vocês podem utilizar para quaisquer marcas, como eu sempre digo. Descobrindo o valor em reais então nas elétricas. Modelo de 3 litros FRCE3 220 volts da Metal Cubas. O consumo dele
é 2,3 kWh, ou seja, 2.300 watts por hora. Essa informação vocês encontram no site ou no próprio catálogo da empresa, ok? Ela é monofásica, aqui é bem importante vocês analisarem o valor da energia mono ou trifásica aí da sua região. Fazendo um cálculo bem grosseiro, você pode pegar uma fatura e simplesmente dividir o valor da fatura pelo seu consumo de determinado mês. Utilizando o exemplo de uma fatura minha mesmo, que eu consumi 185 kWh no mês, a fatura veio como R$ 216,24. Nesse caso, o consumo hora será de R$ 1,16. Multiplicando isso pelo consumo da fritadeira, você terá cerca de R$ 2,67 por hora de custo. Nos mesmos moldes de cálculo, agora pegando o modelo a gás de alta pressão FRCG3, também da Metal Cubas, o consumo dele é 0,35 kWh. Aqui na região, o gás está uma média de R$ 110, o P13, gás de cozinha. Novamente, então, R$ 110 dividido por 13 igual a R$ 8,46 por quilo de gás. Na conta de consumo da fritadeira, você pega esses R$ 8,46, que é o valor do quilo do gás, multiplicado por 0,35, que é o consumo da fritadeira, temos o valor de R$ 2,96 por hora. Nesse caso, a diferença ficou cerca de 10% mais caro o consumo das a gás. Parece pouco? Então coloque isso em um ano ou mais. Só lembrando, pessoal, que o quanto vocês consomem aí no mês vem na fatura, tá? Tá bem descrito ali. Foi ali onde eu peguei esses 185 kW ali que eu consumi no mês, que veio aquela fatura de R$ 216 e uns quebradinhos ali. E claro, é óbvio, né, pessoal? O cálculo que a gente está fazendo aqui é um cálculo grosseiro, ele é um cálculo muito base mesmo, só para vocês realmente aí terem uma base de noção que sim, as elétricas podem consumir menos do que as a gás. A gente sabe aí que tem na questão elétrica, tem a questão das bandeiras, quanto mais você consome, ela cobra uma taxa adicional e tudo mais, mas quanto mais você consome, quer dizer que talvez você esteja trocando por uma fritadeira que exige um pouco mais de luz, e aí você teria que trocar por uma fritadeira que exige um pouco mais de gás também. E daqui a pouco, dependendo, se você não puder mais utilizar um P13, ou tiver que utilizar dois P13 ou um P45, o custo do gás também já vai aumentar para você. Então, as coisas meio que se equivalem. Se nessa base, geralmente a elétrica, o cálculo dela, ela já está consumindo menos do que a gás, é muito provável que em fritadeiras superiores aí que consomem mais, a elétrica ainda se sobressaia nesse quesito. Segundo ponto, medidor de temperatura. Aqui é muito simples, pessoal. As elétricas, elas já vêm, você consegue colocar exatamente ali na temperatura que você quer, e as a gás não, você não tem um controle disso. Você tem que ir partir aí para outros apetrechos para que você consiga visualizar a temperatura do óleo. Isso eu tô falando nessas fritadeiras menores, tá, pessoal? Então nessas, realmente o medidor de temperatura das elétricas leva muita vantagem, principalmente para você que está produzindo aí alimentos que precisam de uma temperatura específica. Terceiro ponto, praticidade e mobilidade. Bom, aqui eu vou dar um passinho para trás e aí eu vou dizer para vocês que a gás se sobressai nesse ponto, tá? Então, para você que participa de muitas feiras, que o objetivo é ir em feiras e fazer lá e tudo mais, atender o pessoal, a gás aí é mais indicada para você. Por quê? Pelo simples fato de que você não sabe se nessa feira vai ter um ponto de energia ali para você poder ligar a fritadeira e se vai ter suporte, se a rede suporta você ligar uma fritadeira elétrica. Então, aí sim é um pontinho para as a gás. Então, para você que participa de mais feiras e tudo mais, a questão da mobilidade, da facilidade de levar uma a gás para os lados que você quer, realmente é mais fácil. E quarto ponto, segurança. Pessoal, aqui eu ainda considero que as elétricas são mais seguras pelo simples fato também de ter termostatos de segurança, termostatos de controle e de segurança que ele não deixa ultrapassar uma determinada temperatura. Nas a gás, geralmente nessas pequenas, não tem esse tipo de controle. Talvez nas maiores, a gente já vai entrar nesse quesito das maiores, as industriais no caso, mas nas pequenas normalmente não tem. Então você não tem esse controle de temperatura, ela acaba ficando menos segura do que as elétricas. Então esse é mais um ponto em que as elétricas se sobressaem sobre as a gás. Eu só queria falar um pouquinho para vocês das fritadeiras industriais, tá, pessoal? Eu não vou me reter muito nisso, mas se você for comparar, de novo, da Metal Cubas, tá? Mas pegar um FAO 2/6, tá? O FAO 2C que eles chamam, e o FOG 2C, você tem aí dois modelos de fritadeiras industriais de alta capacidade. Nesse caso, na questão de medidor de temperatura, nas pequenas a elétrica se sobressai, nesse caso já nem tanto. Por quê? Porque o FOG da Metal Cubas, por exemplo, ele tem um medidor digital para você poder ler a temperatura, né? Ele tem um sistema de segurança também interno. Então, na questão ali de termostato, a elétrica também já não sobressai tanto. Fora que, nesse quesito, o FAO Metal Cubas, FAO é a sigla para fritadeira água e óleo, e FOG é a sigla para fritadeira óleo a gás.
E o que isso quer dizer? As duas são modelos zona fria, então as duas têm a vantagem de economia de óleo. Só que na questão do FAO é água e óleo, que é um pouquinho mais arriscado, até não é que seja mais arriscado, mas é o profissional que está operando uma fritadeira água e óleo, ele tem que ser um profissional mais bem treinado, ele tem que ser uma pessoa mais cuidadosa aí para evitar aquele problema de transbordo, né? Se deixar acumular resíduo demais, a água chega próxima à resistência, transborda por cima da fritadeira. Eu expliquei tudo isso muito mais em detalhes, como resolver esse problema nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card, que é a diferença entre água e óleo e zona fria. E o FOG da Metal Cubas, ele já é um zona fria de óleo somente, ou seja, ele tem a mesma função de filtro do FAO, só que agora ele leva vantagem porque ele não tem esse risco de transbordo. Porém, se a gente for pegar aquele mesmo cálculo que a gente fez ali de consumo por hora das duas fritadeiras, a FAO ainda se sobressai. A FAO gasta menos do que a FOG, apesar da FOG ter uma potência, ter uma capacidade de potência por conta dos queimadores, ela tem uma capacidade de potência maior, ela ainda assim consequentemente, dispersão de calor, que nem a gente tinha falado ali, e ela vai perder aí na questão de custo em consumo. Nesses equipamentos maiores, eu não tenho como dizer para vocês exatamente a elétrica é melhor ou a gás é melhor, porque são vários quesitos e cada um desses quesitos, alguma delas leva uma vantagem diferente aí. Então essa vai muito mais da estrutura que você tem, do que você está montando, do que você precisa, do que você gosta mais de trabalhar, do que efetivamente uma melhor que a outra. Quando se tratar das menores, das comerciais, como eu disse lá no início do vídeo, minha opinião é que as elétricas se sobressaem muito mais e que as a gás vão se sobressair só na questão de mobilidade, poder levar para um lado, para o outro, um pouco mais fácil, não precisa de um ponto de energia. E é claro que, como eu falei lá no início do vídeo, você não precisa concordar com absolutamente nada do que eu estou falando aqui para vocês, mas eu gostaria de ver os comentários de vocês aqui embaixo com seus fatos, argumentos e dados que comprovem aí o ponto de vista de vocês para isso. Se vocês acham que a gás é melhor, por que vocês acham que a gás é melhor? Quais são as experiências que vocês tiveram com a gás e elétrica para vocês terem essa opinião? E já aproveitando, não esqueça, pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, se inscreve para você receber mais conteúdo como esse. E também aquele like maravilhoso e valoroso, se caso você passou lá meio batidinho lá no início do vídeo, deixa ele agora aí e não esquece daquele compartilhamento cheiroso para aquela pessoa que você sabe que precisa ver um conteúdo como esse, manda para aquela galera que com certeza a gente vai estar aí atento aos seus compartilhamentos, aos seus comentários, curtindo, respondendo e tudo mais. E, obviamente, como sempre digo, não esquece que tamo junto, valeu, fui!